Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Pessoal, nessa aula a gente vai dar continuidade aí ao nosso aprendizado de programação por blueprints na Unreal. Eu tô aqui na blueprint do meu personagem, né? Meu personagem tá aqui dentro desse cenário aqui bonitão. E aqui na aba Event Graph, que é onde a gente programa, a gente viu isso na aula passada, eu vou ensinar para vocês o tema da aula de hoje, que são as variáveis. Galera, o que é uma variável? Uma variável, pessoal, ela guarda um valor. Ponto. Simples assim. E guardando um valor, você pode modificar esse valor, você pode pegar esse valor, você pode listar esse valor. E existem variáveis de N tipos. A gente vai aprender na aula de hoje, pessoal, os tipos principais de variável. No caso aqui, para criar uma variável no Unreal é muito simples. A gente vai abrir a blueprint, que já está aqui aberta. A blueprint aí do personagem, do objeto, do local que você quer criar uma variável dentro dessa blueprint. Bom, aí vem aqui na aba Event Graph, né? A aba Event Graph, como a gente aprendeu na aula passada. E aqui no cantinho aqui, vai estar escrito Variables. É só clicar nesse maisinho. Clicou nesse maisinho aqui, apareceu lá embaixo. New var underline 0. Aqui você coloca o nome da variável, então vou botar aqui variável exemplo. Você vai dar Enter. Deu Enter, você pode clicar aqui onde está escrito Boolean e escolher o tipo da variável. Esses são os principais tipos de variável. Tá? O único que a gente não vai falar na aula de hoje é o integer 64. Porque ele é basicamente a mesma coisa que o integer, só que ele abrange mais números. Isso fica mais claro quando eu falar de integer. E aqui tem vários tipos. O byte a gente também não vai falar. Galera, Boolean. Boolean é uma variável de verdadeiro ou falso. Eu vou dar exemplos melhores sobre Boolean numa aula só de Branch Flow Control, que a gente vai ter aí mais para frente. Mas basicamente ela guarda dois valores, verdadeiro ou falso. Então, vou deixar Boolean aqui. Aqui, pessoal, no canto aqui direito, onde está escrito aqui Default Value, está escrito aqui Please compile the blueprint. O que você vai fazer? Você vai compilar a blueprint. É muito importante você sempre compilar a blueprint, sempre que você crie algo dentro dela. Porque esse default value é onde vai entrar o valor dessa variável, onde você vai poder editar esse valor. E aí, é só clicar aqui em cima, compile. Clicou, compilou. Reparem que já mudou aqui. Aí abriu aqui o nome da nossa variável booleana. E aqui do lado está escrito false. Se eu clicar em cima, marca a caixinha e vira true. Esse tipo de mudança entre verdadeiro ou falso, ele é responsável por meio que orientar o fluxo da nossa programação. A gente viu o fluxo de programação na aula passada, como que ele funciona, a passagem de energia. Mas basicamente, se essa variável tiver verdadeira, uma programação pode ocorrer. Se ela tiver falso, ou seja, isso aqui desmarcado, uma outra programação pode ocorrer. Então ela meio que serve para orientar aí o nosso fluxo de energia. Um exemplo é que essa variável, por exemplo, ela pode ser uma variável do personagem poder interagir com uma porta. Enquanto essa porta estiver trancada, ou quando o personagem não tiver em posse dele o item que abre essa porta, essa variável é falsa. Porém, quando essa porta puder ser aberta, ou o personagem tiver o item que abre essa porta, uma chave, por exemplo, essa variável passará a ser verdadeira. E aí, toda vez que o personagem interagir com essa porta, será feita essa checagem. A variável está falsa? Se estiver falsa, é porque o personagem não tem esse item e a porta não vai abrir. Se estiver verdadeira, é porque o personagem tem esse item, essa chave, e a porta poderá ser aberta. Então, a booleana ela serve basicamente para isso, tá? Só dando um exemplo aqui. Aqui na parede tem esses 000 aqui. Quando eu apertar aqui minha tecla 2, eu fiz algumas configurações aqui para facilitar a aula.
a variável será falsa. Mas se eu apertar ela de novo, ela fica verdadeira. E aqui eu brinco com esse texto aqui na parede. Verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Eu setei aqui para poder mudar o valor da variável, tá? Como assim mudar o valor da variável? A gente tem aqui, numa outra blueprint aqui do level, o set. E o que significa o set? O set, pessoal, é nada mais nada menos do que setar um valor. Eu posso alterar o valor de uma variável. Por exemplo, aqui no event tick eu tenho o set, o event tick do meu personagem. Eu estou salvando aqui um cálculo muito simples dentro da minha variável decimal. Eu já tenho algumas criadas aqui para aula. E vamos falar dela. Essa variável decimal, pessoal, é uma variável chamada float, que eu coloquei o nome de decimal. A variável float, ela guarda números decimais. Então eu fiz meio que um cronômetro aqui que vai ser exibido dentro do jogo. E eu vou mostrar isso para vocês. Aqui, galera, eu tenho o get e eu tenho o set. O get é quando eu pego essa variável. Então você pode arrastar a variável daqui para cá com o botão esquerdo do mouse, soltar e você põe get. Ou você pode ser ligeiro e arrasta segurando a tecla Ctrl, que aí ele já vem como get. Aqui eu estou pegando o valor da variável, tá? Eu estou pegando esse valor da variável. Então, se uma variável decimal tiver um valor em que, lembrando, eu altero aqui, ó, em default value de 500, eu estou pegando 500 e estou colocando aqui para jogo. Estou colocando aqui na nossa blueprint. Quer ver um exemplo? O valor dela é 0. Então a contagem que vai aparecer ali na parede, ó, ela está começando como 0. Essa contagem aqui em cima do meu personagem. Beleza? Se eu alterar para 500, ela já começa como 500. Belezinha? Então o get ele guarda um valor. E eu posso alterar esse valor por meio de cálculos ou por meio de uma caixa chamada set. Porque nem sempre você vai poder fazer as alterações aqui. Porque aqui eu estou dando um valor padrão para essa variável. Eu posso, aí, com o set, eu posso alterar esse valor padrão. O set, pessoal, o que essa soma aqui está fazendo? Eu estou pegando o valor da minha variável, que no caso aqui é 0, e eu estou adicionando 0,1, 0,1 ao valor que está aqui. Então, ou seja, o primeiro cálculo a ser feito vai ser 0,0 mais 0,1. O resultado, eu estou alterando o valor decimal. Eu estou alterando o valor da minha float. Ou seja, 0,0 mais 0,1. O meu set está indicando que a partir de agora o valor da minha variável decimal, da minha variável float, vai ser 0,1. Quando esse cálculo for feito de novo, vai ser 0,1 mais 0,1. E aqui o resultado eu estou colocando como 0,2. E aí ele vai somando. Então o set ele altera o valor padrão da minha variável. Então se aqui fosse 500 e aqui eu estivesse somando 500, como que ia ficar o cálculo? 500 mais 500 vai ser o novo valor da minha variável decimal, da minha variável float, vai ser 1000. Então aqui ele vai estar subindo de 500 em 500, ó. Aqui está muito rápido porque ele está no event tick. Beleza? Vou botar 0 aqui de novo. 0,1. Então aqui reparem, ó. Tá aqui aumentando o valor de 0,1 em 0,1. Estou somando, eu estou adicionando 0,1 à minha variável decimal a cada aí frações de segundo, beleza? E por isso que ela está aumentando o valor dela ali. Aquele valor que está ali na tela, pessoal, é o valor atual da minha variável decimal, da minha variável float, beleza? E aqui, reparem, eu tenho operações que eu posso fazer. Posso fazer mais, menos. Eu vou brincar aqui, ó. Deixa eu só, antes de mostrar aqui para vocês,
uma paradinha para ficar bem claro esse conceito de citar o valor. Quando eu apertar a tecla 1, eu vou guardar o valor aqui na parede, aqui onde está o 0000, por exemplo, do 90. Ah, 90? Como assim, professor? Eu estou pegando o valor atual do set, o valor atual da minha variável, e estou jogando na parede. Esse valor aqui vai continuar crescendo. Mas o valor do momento em que eu apertei a tecla 1 vai para a parede. Então, se eu apertar a tecla 1 agora, 214. Se eu apertar a tecla 1 agora, 249. Apertei, ó. 267. Então, aqui eu estou constantemente mudando o valor da variável e aqui eu estou apertando a tecla 1 para poder pegar o valor atual da variável sem ficar incrementando ela. O valor da variável no momento em que eu apertei a tecla 1. Vou falar agora, galera, sobre a variável inteiro, variável integer. Galera, eu posso pegar aqui, ó, deixa eu só tirar esse decimal daqui. Eu também posso trabalhar com inteiros, que é essa variável verde aqui, integer. Galera, uma variável integer, ela é a mesma coisa que a decimal, só que ela pega números inteiros. Ela não pega números com vírgula, beleza? Então eu posso arrastar para cá, com Ctrl, posso botar aqui mais. Aí aqui, ó, que vem as operações. Mais, vai vir esse ADD aqui. Menos, subtract. Você botar aqui asterisco, vem o multiply, ou seja, multiplicação. Vou botar aqui barra, vem a divisão. Então dá para você fazer 4 operações aqui, tem outros tipos de operação também, com uma variável. Então eu posso somar essa variável, eu posso diminuir essa variável, eu posso multiplicar essa variável, eu posso dividir. Beleza? E eu posso somar ele enquanto? Eu posso somar, aí aqui vai o valor que eu estou somando. Eu posso colocar aqui 500, 5.000 no caso. Então a variável, que o valor dela padrão aqui está 0, eu posso somar como 5.000. E o resultado dessa soma eu posso colocar, posso colocar aqui no inteiro. 7 inteiro. Aqui eu vou estar sempre somando 5.000 a minha variável, beleza? Posso fazer inclusive uma brincadeira aqui, ó. Deixa eu só tirar esse 20 tick. Keyboard, Enter. Então cada vez que eu apertar Enter, pessoal, deixa eu botar um print string aqui, para poder pegar, exibir esse valor na tela. Então cada vez que eu apertar Enter, o que tem que acontecer? Vou pegar o valor da minha variável inteiro, eu vou adicionar 5.000 esse valor, e vou dizer agora que o valor da minha variável inteiro é o resultado desse cálculo aqui, ou seja, 0, que é o valor dela, mais 5.000. Então, ó, repare no canto superior esquerdo aqui da minha tela. Apertei Enter, 5.000. O valor dela atual agora é 5.000. Se eu apertar de novo, 10.000. Se eu apertar de novo, 15.000. Por que ela está subindo de 5 em 5.000? Porque cada vez que eu faço esse cálculo e ligo no set, eu estou mudando o valor dela. Eu estou adicionando o valor que está aqui a ela. O mesmo vale caso eu queira fazer uma subtração. Posso botar aqui menos 5.000. Novamente ali, ó, no canto superior esquerdo, apertar Enter. Menos 5.000, menos 10.000, menos 15.000. Eu posso multiplicar, aí aqui eu vou só mudar o valor dela para 5. E aqui, vou botar aqui asterisco, multiply, vou botar aqui, por exemplo, 10. Eu vou ligar aqui. Ou seja, eu estou multiplicando o valor padrão dela, que eu botei como 5, por 10. E o resultado vai ser um novo valor dela. Então, ó, 50, 5 vezes 10, 50. Agora vai fazer 50 vezes 10, 500. 500 vezes 10, 5.000. 5.000 vezes 10,
50.000. Aí, ó. Que eu estou aumentando um zero cada vez que eu faço esse cálculo de multiplicação. A divisão é a mesma coisa, eu só vou botar um valor aqui, por exemplo, 100. Aí eu posso colocar aqui barra, divide, coloco aqui, colocar aqui para dividir sempre por 2. Então, ó, o valor dela padrão é 100. Eu vou dividir por 2 e o resultado dessa conta vai ser o novo valor dela. 50. Por quê? Porque assim, dividido por 2 é 50. Apertei de novo, 25. Galera, o que acontece se eu apertar de novo? 12? Pois é. A variável integer, como ela não é decimal, ela arredonda o valor, beleza? Como deu 12,5, ela arredondou para baixo. Então sempre que der meio, ela vai arredondar para baixo, beleza? Bom, estando explicado isso aqui, isso estando claro, já fica mais aí evidente de como que é feito o cálculo de dano. O personagem levou um dano, você faz uma conta, por exemplo, de dano. Vou criar uma outra variável aqui, valor integer, compilar. Vou dizer aqui que o dano que ele levou foi 50. Deixa eu mudar o nome da variável inteiro aqui. Para mudar o nome da variável, pessoal, você clica nela e aperta F2. Ou você pode alterar aqui em cima, tá? Vida. Então aqui no caso, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a variável dano, get. A minha vida, deixa eu compilar aqui, é 100. Vou botar aqui 200. E vou dizer que quando apertar Enter, será feito esse cálculo aqui. Ah, professor, mas cadê o número? O número está dentro das variáveis. Então, eu vou ter a vida, que é 200. Deixa eu botar aqui um menos para ficar mais didático. Vida menos dano. Então, se eu tenho 200 de vida e eu levar 50 de dano, qual vai ser o novo valor da minha vida? Se eu apertar Enter aqui, ó, 150. Então é mais ou menos assim, isso é um cálculo bem simples de dano, do personagem levando dano, mas é mais ou menos assim. É claro que não é apertando Enter que você leva dano, né? Isso aqui é só um exemplo. Mas o cálculo é basicamente esse, é o quanto de vida que você tem menos o dano que você levou. Essa é a base do cálculo de dano. Você pode ter aí outras expressões mais complexas, por exemplo, resistência. A resistência, ela coloca para o seu personagem todo o dano que ele levasse dividido por 2. Aí, eu vou fazer isso aqui. Vou botar aqui resistência. Resistência do personagem. Vou botar aqui 2. Então aqui, ó, aí primeiro você faz o quê? Dano dividido por 2. E o resultado disso aqui vai ser subtraído da vida. Então esse é o cálculo de dano que o personagem leva se o personagem tiver alguma resistência que diminua o dano que ele recebe por 2. Não é verdade? Então, ó, eu tenho 50 de dano. Eu tenho 2 de resistência. Então, na verdade, eu vou levar 25 de dano. Quer ver? Opa. Levei 25 de dano, tá certo. Levei 25 de dano. 175 de vida que eu tô agora. Então é mais ou menos assim, né? Existem várias formas, é claro, nos jogos de como você subtrai a vida de um personagem, mas isso aqui demonstra a importância das variáveis, tá? Você tem uma variável que guarda o valor da sua vida, você tem uma variável aí que guarda o valor do dano do inimigo, por exemplo. Então o inimigo dá 50 de dano. Então vai ter uma variável guardando o valor de dano desse inimigo. Você tem um item que te dá resistência aí, que faz você levar a metade do dano. Então você vai ter uma variável aí que vai ser responsável por, digamos assim, tancar metade desse dano. Beleza? Pessoal, vamos lá. Tem variáveis aqui, texto, nome, linha. São variáveis
que guardam palavras. Qual a diferença entre elas? Depende muito do uso que você for fazer. O texto é mais para quando você for fazer um jogo localizado, então você quer localizar os diálogos. Como assim localizar? Basicamente traduzir. E tem essa opção no Unreal de você converter para linguagem e tal, desde que você tenha aí os textos traduzidos. Então você põe o texto, que tem aí uns caracteres a mais, a menos. Outros, por exemplo, no nome. O nome ele não é case sensitive, né? Então ele não detecta maiúsculo, minúsculo, linha, que é o mais usado. Beleza? Tanto que print string aqui, ó. Em string, isso aqui é uma variável, gente, tá? Isso aqui é uma variável. Essas bolinhas aqui, ó, são todas variáveis. A bolinha rosa é string, a bolinha vermelha é booleana. Professor, o que é bolinha azul? Não vamos entrar nisso agora. Bolinha verde é um float. Bolinha rosa aqui é um nome. Quer ver como que uma variável pode se conectar aqui, ó? Linha. Vou pegar aqui, get linha. Reparem que linha não está escrito nada aqui na linha. Mas eu vou escrever, por exemplo, the big class. Eu vou ligar aqui em string. Então, toda vez que eu apertar Enter, vai aparecer ali na tela The Big Class. Quer ver, ó? The Big Class, The Big Class, The Big Class, The Big Class. Belezinha? Vou desfazer aqui. Mostrar também como que é o texto. Vou pegar o nome aqui. Tem essa conversão, tá? O legal das variáveis aqui dá para você converter a maioria delas em string. Por isso que o print string ele é muito usado. Então no nome, se eu colocar aqui, nome. Então, ó, nome. Beleza? São variáveis que guardam textos, tá, gente? Então se você tem uma caixa de diálogo, e aí você pode botar uma caixa de diálogo inteira dentro de uma variável dessa. Se você tem um jogo de perguntas e respostas, por exemplo, show do milhão, você pode utilizar essas variáveis para guardar as perguntas ou as respostas. Beleza? Aqui, pessoal, a gente vai para uma parte que é a localização, a rotação e o transform. O que são cada uma? A localização, ou seja, o vector. A variável vector, ela guarda uma localização. Localização aonde? De quem? A localização no mundo. Uma localização por exemplo, de um item que está ao norte da fase. Você vai lá, clica nesse item, esse item vai ter uma localização nas coordenadas x, y e z. Beleza? Rotação. Você vai guardar a rotação desse item. Então, se o item está a 180 graus, está a 90 graus. Transform. O transform, ele guarda dentro dele localização, rotação e escala. Escala é o tamanho dele. Então, se o item ele tiver aumentado 2 vezes, a escala aqui vai estar 2, 2, 2. 3 vezes, 3, 3, 3. Uma coisa legal do transform é que como ele guarda aí alguns valores, se você clicar com o botão direito aqui, ó, aqui no transform, e for em Split Struct Pin, aqui ele pega aqui, ó, a localização, a rotação e a escala. Ele faz essa discriminação. Eu fiz uma programaçãozinha, galera, para mostrar para vocês que o item que eu clicar vai mostrar o nome desse asset, né, desse lugar que eu cliquei, vai mostrar a localização, a rotação e o transform dele. Quer ver um exemplo? Tá aqui, ó, no meu canto esquerdo aqui da tela, objeto, localização, transform. Eu não cliquei em nada, então os valores estão todos zero. Se eu clicar nessa estátua aqui, por exemplo, com o botão direito, apareceu o nome do objeto.
Ali, ó, SM Statue 0.1. A localização dele em X, Y e Z. Z altura, X e Y são questões aí de planos 2D, né? Para cá e para cá. Rotação, ela está rotacionada em 80 graus em Y. E tem o transforme. Reparem que, como eu disse, o transforme, como ele pega aí posição, ele está ali marcando a mesma da localização ali, ó, X, Y e Z. X 19.930, Y 5.240 e Z 1.610. E ele também está pegando o mesmo valor de rotação, porque o transform ele guarda localização e rotação, e ali embaixo, ali no transform, ele tem escala, o scale. Ele está dizendo que o X é 1, o Y é 1, o Z é 1, ou seja, aquela estátua ali, ela está no tamanho original dela. Vamos clicar em algum outro lugar, por exemplo. Deixa eu clicar aqui nessa tendinha aqui. Ó, tem a localização dela, a rotação, então ela está rotacionada em 180 graus. Ela está na escala certa, né, a escala original dela. Aqui, ó, esse item aqui que eu cliquei aqui, ó, que tô pisando em cima. Esse asset, esse objeto, ele tem a localização dele, a rotação dele, o transform dele. Esse item aqui agora também, ó, também tem o dele. Então, a localização, a rotação e o transform são variáveis que guardam localização, rotação, tudo relacionado à posição e orientação e também tamanho, né, dos objetos dentro do cenário. O nosso personagem ele também tem um, só que não dá para clicar nele aqui. Mas é basicamente isso, tá, gente? Por fim, reparem que aqui, ó, eu peguei uma programaçãozinha que eu tinha feito aqui para dar esse exemplo. Vou clicar com o botão direito do mouse. Essa programação aqui, essas duas caixas basicamente, elas vão retornar para mim um valor do que eu cliquei. Então, aqui eu estou clicando no item, aqui eu pego a localização do item e eu coloco aqui. Então eu pego a localização do item e coloco dentro da variável localização, da variável vector. A variável de rotação, eu guardo dentro da variável de rotação, ou seja, rotation, a rotação do objeto que eu cliquei. O transform, a mesma coisa, o objeto que eu cliquei, eu vou botar aqui na variável de transform. E o nome, né? O nome eu coloquei dentro da variável de linha, beleza? A variável de string. Ou seja, galera, reparem que como é simples a questão das variáveis. Elas basicamente guardam valor e você pode brincar com esses valores. Você tem N utilidades para esses valores. E lembrando, cada bolinha colorida dessa aqui você pode transformar em variável. Tá? Você pode conectar uma variável. Essas bolinhas azuis aqui, por exemplo, eu não falei delas, mas essa daqui é uma variável do tipo Hector. Uma variável que pega aí um Hector, uma mesh de um objeto dentro do jogo, beleza? Bom, basicamente é isso, pessoal. Essa aula de agora foi para falar sobre variáveis. Conforme a gente for brincando aí, explorando esse mundo aí da Unreal, a gente vai aprender a utilizar essas variáveis de diversas formas, tá? Alguns macetinhos que eu ainda vou ensinar para vocês relacionados às variáveis. Na próxima aula a gente vai aprender aí sobre branch. Vou botar flow control também. Na verdade, flow control vou deixar para depois. Eu vou deixar branch, array. Enfim, é isso, galera. Grande abraço a todos, valeu e até a próxima. Fui!